Boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo. Que Deus esteja com vocês nesta noite. E nesta noite trago para vocês o tema do mês da Bíblia. Estamos no mês de setembro, estamos refletindo o livro do Deuteronômio com o lema Abre tua mão para o teu irmão. Então nesta noite vamos refletir juntos, vamos estudar um pouco este livro do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento. E aqui vou mostrar para vocês o cartaz. Preparei o cartaz especialmente para vocês, nesta apresentação, mês da Bíblia 2020. O lema Abre tua mão para o teu irmão. Do Deuteronômio, do capítulo 5, capítulo 15, versículo 11. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu fiz uma pequena apresentação de PowerPoint, onde vocês vão poder acompanhar um pouquinho o que vou colocando para vocês. E no primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho do livro do Deuteronômio. Não, antes disso, a gente vai falar um pouquinho como é que surgiu o mês da Bíblia, por que setembro, qual é a fundamentação. Depois, no segundo momento, a gente vai falar do livro do Deuteronômio. E depois, na última parte, a gente vai falar especificamente do lema deste ano, do Abre a tua mão para o teu irmão. Então, dividi assim a apresentação, bem simples, vocês vão poder acompanhar a transmissão. A apresentação com pequenos trechos que eu fui preparando especialmente para que vocês possam acompanhar a apresentação. Então, vamos lá, eu vou sair um pouquinho aqui, vou ficar aqui de lado para que vocês possam ir acompanhando a apresentação melhor e eu vou falando aqui de trás da câmera. Então, meus irmãos, este ano o mês da Bíblia está intimamente relacionado com a campanha da fraternidade. Não sei se vocês lembram, mas a campanha da fraternidade deste ano foi Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E o lema bíblico foi: viu, sentiu compaixão e cuidou dele, baseado na parábola do bom samaritano. Vocês que conhecem a Bíblia sabem que esse trecho fala de compromisso, de compaixão, da parábola do bom samaritano. Então, a campanha deste ano, então o mês da Bíblia está diretamente relacionado ao tema, Abre a tua mão para o teu irmão, nos leva também a sentir compaixão, a cuidar de nossos irmãos. Algumas primeiras palavras, o mês da Bíblia. Onde que surgiu? Quando que surgiu? O mês da Bíblia é um evento especificamente aqui no Brasil. Surgiu lá no ano 1971, em Belo Horizonte, Diocese de Belo Horizonte, que começou este mês da Bíblia, celebrando 50 anos da Diocese. Então começou aí, mas já na década do 40, 1947 especificamente, começou aqui no Brasil com a celebração de um dia no mês de setembro, 30 de setembro, era dedicado ao dia da Bíblia. Depois a gente vamos ver por que setembro. Então, para que mês da Bíblia? Para quê? Para nós cristãos que seguimos a palavra de Deus, a Bíblia deve ser o nosso manual de todos os dias. Então, este mês da Bíblia é para que a gente possa dedicar um tempo do nosso ano para aprofundar um livro que cada ano nos propõe ao CNBB, dos bispos do Brasil, para que a gente possa dar valor à palavra de Deus e a gente possa aprofundar um livro
e com um tema. Então, isso é a fundamentação, o objetivo que nós cristãos possamos dedicar esse tempo para dar mais valor à palavra de Deus. Mas por que setembro? Aqui já vou pular no outro slide. Que setembro, a gente vai, nesse mês, setembro, dia 30, temos a morte de São Jerônimo. Quem foi São Jerônimo? São Jerônimo foi o que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Tradução chamada Vulgata. Vulgata é do povo. Então, o latim era a língua oficial naquela época de Roma, né? Então, a maioria das pessoas simples, não conhecia a Bíblia, porque era do grego e do hebraico, muito difícil. Então, o Papa Damasceno pediu para São Jerônimo traduzir a Bíblia, e ele traduziu, né? Então, essa tradução é chamada Vulgata, do povo, né? Então, a partir daí, as pessoas tinham mais acesso à palavra de Deus. Então, ele falece 30 de setembro de 420. Então, 30 de setembro é o dia que falece São Jerônimo. Por isso temos 30 de setembro de todos os anos, setembro inteiro, né? Para dedicarmos à palavra de Deus e à sua importância. Então, daí que vem setembro, mês da Bíblia. E agora vamos falar um pouquinho do livro do Deuteronômio. Vocês já conhecem um pouquinho eu falei no começo, né, que o quinto livro da Bíblia compõe o Pentateuco, os primeiros 5 livros atribuídos a Moisés. E o Deuteronômio, né, significa segunda lei ou cópia da lei. Deutero, que significa segunda, e nomos, que significa lei. Então, segunda lei ou cópia da lei. Quem escreveu? É atribuído a Moisés. É atribuído a Moisés. Mas não foi Moisés que escreveu. Foi todo um processo de redação de quase 400 anos de redação. Então, várias pessoas tiveram acesso à sua escritura. Quando? Mais ou menos falei 400 anos de redação. Então, mais ou menos 750 a 350 antes de Cristo. Então, começou no século 7 até século 4. Então, esse foi o processo de redação. Então, é atribuído a Moisés, mas não foi Moisés que escreveu. O livro chama a atenção de como usar a lei não apenas para ocupar a terra, mas também para permanecer nela e torná-la fecunda. Isso, o livro do Deuteronômio, se vocês começam a ler, está cheio de leis. Leis para quê? Leis para a convivência entre as pessoas e a convivência na relação com Deus. O que tinha falado, acabei de falar. O processo de redação do livro durou quase 4 séculos, ou seja, de 750 antes de Cristo a 400 anos antes de Cristo. Trata-se da segunda apresentação da lei de Deus ao povo, feita por Moisés, no fim dos 40 anos de travessia pelo deserto. Vou explicar um pouquinho para vocês, porque Moisés viveu muitos anos antes da redação final do Deuteronômio. Moisés viveu no século XV. No século XV antes de Cristo. Então, a redação acabamos de ver, 750 a 400. Então, tem muito trecho aí. Então, a primeira cópia do Deuteronômio, aparece os discursos de Moisés. Então, as pessoas de Israel tiveram acesso a essa primeira cópia. Eles encontraram, depois de vários séculos,
Aí fizeram, eles argumentaram, foram colocando novos argumentos, novas coisas da experiência do povo de Deus. Aí foi a redação. Por isso, a segunda lei, a primeira lei foi dada a Moisés no Monte Sinaí, já no Êxodo, né? A gente tem o Decálogo, os 10 mandamentos, né? A lei dada a Moisés, né? E esse é a segunda lei. Por quê? As pessoas tiveram acesso a essas leis, a essas palavras de Moisés, na verdade, 3 discursos, né? Depois de vários séculos. E depois eles colocaram isso a partir da experiência deles, aí escreveram o Deuteronômio, a partir desses trechos dos discursos de Moisés. A primeira apresentação foi feita pelo próprio Deus, no Monte Sinaí, logo após a saída do Egito, já no Êxodo. As primeiras leis, o Decálogo, são os mandamentos que Deus entregou a Moisés. O Deuteronômio é uma atualização ou releitura da mesma lei de Deus em vista dos fatos novos acontecidos depois da primeira edição. E o tema central do livro, né? E o tema central do livro é esse trecho aqui, Deuteronômio 6, de 4 a 9, né? E diz assim: Javé, nosso Deus, é o único Deus, né? Javé, do hebraico, significa Deus. Portanto, amarás a Deus, a Javé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andarás em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse é o coração do livro do Deuteronômio, né? Vocês vão perceber que depois, o livro do Deuteronômio é tão importante que depois Jesus vai atualizar esse mesmo trecho, aí no comecinho. Deus é o único Deus, portanto, amará a Deus com todo o teu coração, com todo o teu coração. Então, Jesus vai atualizar esta mesma lei, mas já no Evangelho, né? E a divisão do livro é bem simples, né? Como eu falei, são discursos de Moisés, né? São 3 discursos. Primeiro discurso, segundo, terceiro, apêndice e o final da vida de Moisés e alguns cânticos. Então, vocês vão ver aí na apresentação os capítulos, né? E as divisões. São 34 capítulos. E 2 chaves para a gente entender o livro, né? Porque a gente tem que entender o contexto em que foi escrito. A memória e futuro, né? Memória, por quê? A gente tem que ler o livro, mas sabendo o que tinha acontecido com o povo de Israel, né? A memória, um povo escravo, um povo sofrido, um povo dividido, né? E o futuro, eles encaram o futuro, mas olham sempre o que tinha acontecido com eles, né? Então, são 2 coisas que a gente tem que sempre estar... temos que ter em conta essas 2 palavras-chave: a memória do povo sofrido, povo escravo, e o futuro, né? Nosso futuro vai depender do nosso hoje, agora, né? Então, são 2 chaves para que a gente possa entender este livro, né? E agora, meus irmãos, a gente vai ver o lema em específico. Abre tua mão para teu irmão, do capítulo 15, versículo 11. Destaca-se no Deuteronômio a preocupação de promover a justiça, a solidariedade com os pobres, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Vocês lembram, né? Que o povo de Israel estava no Egito, escravizado.
depois passaram muito tempo no deserto, era um povo dividido, brigas internas, comunidade dividida, deuses falsos que apareceram. Então, a preocupação de Deuteronômio é promover a justiça, a solidariedade com os pobres, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, o Deuteronômio quer mostrar que o que eles passaram, tudo que eles passaram de ruim, eles não querem isso para os outros, né? Então, o livro lembra Israel sempre da sua origem e que Deus o escolheu quando era um povo pobre, escravo e necessitado no Egito, né? Olha, já aparece o dízimo. O dízimo para quê? Para que justamente não tenha na comunidade pessoas pobres necessitadas. Então, já aparece o dízimo. Olha, quanto tempo e hoje ainda a gente pratica o dízimo. Na terra prometida e da promessa, o povo de Deus é chamado a viver uma vida nova, onde a vida deve prevalecer. Neste lugar não deve haver pobres. O livro do Deuteronômio fala disso, de olhar o irmão com olhos de caridade, com olhos de misericórdia. E aqui antes eu vou apresentar para vocês os 7 temas centrais do Deuteronômio. São distintas, podemos dizer, são distintas janelas, nos quais podemos olhar a mesma casa, dentro de casa. Pode ser a mesma casa, mas com 7 janelas, que a gente pode ver dentro da casa. O perfume de Deus. O que isso quer dizer? O amor de Deus é a chave para interpretar os fatos da história. Por exemplo, a saída do Egito. Deus escolheu Israel por amor a seu povo escolhido. A memória. O povo livre pede que o livro pede que o povo não esqueça nunca o seu passado para não repetir novamente. O povo sofria pela desobediência muitas vezes. Vocês lembram, né? Tantas passagens do Deuteronômio, de outros livros do Pentateuco, né? Que o povo desobedece, aí o profeta vai, pede, fala pelo nome do povo, aí Deus liberta ou perdoa o povo. Então, para que as pessoas não percam a memória. Serviço, né? O serviço. Abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. O livro pode ser entendido como Êxodo. Também, comunidade, libertação e aliança. Olha, aliança entre compromisso mútuo entre Deus e o povo. Sempre tem essa aliança. Deus é o que faz as leis e o povo tem que cumprir essas leis. Então deve ter essa aliança mútua. Libertação. O povo tem que ser livre, o povo tem que se sentir livre, e tem que ter sempre essa consciência de que Deus é o principal autor dessa liberdade. Já as considerações finais, voltando um pouquinho, fazendo um resumo, o fio teológico do Deuteronômio é a unidade. O fio condutor de todo o livro é a unidade do povo, para não desobedecer a Deus, as suas leis. As leis estão aí para unir o povo. E tudo que as pessoas vão praticar, ou têm que praticar, na comunidade, tem a finalidade de união. Que a comunidade que não tenha divisão, que não tenha pobres, que não tenha órfãos. Então, a finalidade do livro, o livro propõe sempre a unidade. O livro insiste na existência de um Deus, de um povo,
de uma lei, de uma terra e de um santuário, que é em Jerusalém. O livro contém uma longa reflexão teológica sobre o sentido e o valor da lei, que se sintetiza na necessidade de escutar a vontade de Deus e colocá-la em prática. Não são leis, o livro está cheio de leis, mas estas leis não devem ser uma lei fria. O que essas leis funcionam? É para ouvir e para fazer a vontade de Deus, colocar a vontade de Deus em prática. E muito obrigado, meus irmãos em Cristo. Tentei resumir bastante o livro, mas foi assim um pouquinho rápida a apresentação, mas é para que vocês possam ter uma ideia do que se trata, né? E o CNBB, os bispos do Brasil, coloca para nós esse trecho: abre a tua mão para teu irmão. Nos chama a solidariedade com o outro, nos chama a sermos solidários, nos chama a sair de nós, a sair do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. Então nós, o que toca para nós, refletindo este livro, este tema, olhar para nós como seres em processo de busca dessa unidade que propõe o livro. O fio condutor do livro é a unidade do povo, para que não tenha ídolos, para que não tenha necessitados dentro da comunidade. Então nós, cristãos, que somos filhos de Deus, devemos procurar essa unidade, devemos procurar, no mínimo, praticar a caridade, sair de nós mesmos, olhar o irmão como alguém que precisa da nossa ajuda. Esse livro nos deve levar à reflexão das nossas atitudes, nos deve levar a uma reflexão de como eu estou sendo cristão, como eu estou sendo parte do cursilho, quais minhas atitudes, como estou sendo nesse tempo de pandemia, onde muitas vezes a gente se desespera, muitas vezes a gente está sem um horizonte fixo. Então, meus queridos irmãos, eu queria partilhar isso com vocês. Tomara que não seja uma coisa... Eu percebi que foi uma apresentação muito rápida, mas eu gostaria, ou quis dar para vocês alguns instrumentos para que vocês possam, a partir daí, você ler, procurar, pesquisar, vai lá, procurar na internet, aprofundar mais. Porque a gente tem que saber o que a gente acredita. Porque na medida que você conhece no que você acredita, aí você começa a gostar, começa a amar. E o livro do Deuteronômio é um livro muito rico em profundidade, em conteúdo, e no qual Deus fala para o povo de Israel e hoje fala para cada um de nós que não devemos perder o foco, que não devemos perder o olhar do irmão que precisa de nós. Então, meus queridos irmãos, fiquem na paz de Deus. Eu me despeço a vocês, desejando a vocês uma ótima noite.